Queridos, a nossa caminhada na fé às vezes parece assim, um jogo de final de um campeonato de futebol. Um jogo muito disputado, com gols saindo de um lado e do outro. E é como que você treinou e se esforçou ao máximo como equipe para vencer aquela partida e levar aquele campeonato. E deu tudo de si. E eu queria conversar com vocês nessa manhã. Quero pedir que você abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Versos 1 e 2, vamos começar aí por esses versículos, que diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos repetir juntos essa última frase. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Veja, esse primeiro versículo de Hebreus 12, na verdade, ele é a conclusão de tudo aquilo que o autor da carta aos Hebreus trabalha no capítulo 11. Quando ele vai discorrendo sobre o que é a fé, e ele elenca uma série de personagens bíblicos como exemplos de homens, de gigantes na fé. E depois que ele traz todo aquele ensino, ele fecha então dizendo isso. Portanto, visto que nós temos todos esses exemplos que as Escrituras nos apresentam, nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E ele vai dizer assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. É interessante que no capítulo 11, quando o autor aos Hebreus elenca vários personagens para falar sobre a fé, entre esses personagens nós vamos encontrar exatamente a pessoa de Abraão. E o capítulo 11 é conhecido como o capítulo da fé. E quando fala sobre Abraão, dos 40 versículos que tem no capítulo 11, 11 desses versículos são dedicados só à pessoa de Abraão. Ou seja, 25% do que se fala sobre pessoas de fé, ali no capítulo 11, 25% trata só sobre a pessoa de Abraão. E Abraão acaba se tornando o pai da fé. Romanos capítulo 4, 11 vai nos dizer isso. Tiago vai dizer que ele se tornou amigo de Deus, capítulo 2, verso 23. Na verdade, quando a gente pensa em fé, a gente pensa em Abraão. Quando a gente pensa em Abraão, a gente pensa em fé. Não é? Parece que essas duas palavras elas estão associadas. Abraão, pai da fé. E o que dá a impressão é que Abraão foi esse homem de uma fé robusta o tempo todo. Mas será que foi assim? Eu queria olhar para a vida de Abraão e ver na vida daquele patriarca, daquele pai da fé, o crescimento dessa fé, o desenvolvimento dessa fé. Então, Hebreus 12, 2, como nós lemos, vai nos dizer o quê? Que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, parece que a fé tem uma origem, a fé tem um processo de crescimento, desenvolvimento, de manutenção, e a fé tem um processo de consumação. E Jesus, ele é o nosso autor e consumador. Eu gosto da versão inglesa contemporânea desse versículo de Hebreus 11, 2, que diz assim: devemos manter os olhos fixos em Jesus, que nos conduz e faz a nossa fé completa. A versão amplificada diz assim: desviando o olhar de tudo que nos distrai e focando nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador, o primeiro incentivo para a nossa fé e aquele que leva a nossa fé à maturidade. Então veja, aquele que começa e que leva a nossa fé até atingir um grau de maturidade.
A verdade, queridos, é que a Bíblia fala sobre diferentes níveis de fé, e ela fala que essa fé pode crescer, ser desenvolvida. Então nós precisamos compreender que a fé precisa ser exercitada, mantida, a fim de alcançar um patamar de maturidade. Devemos viver a nossa vida cristã com foco no desenvolvimento da nossa fé. E aí, nesse processo de desenvolver a fé, pode ser que aconteça alguns momentos de vacilo na fé. Porém, quando isso acontecer, a gente deve se voltar o mais rápido possível para o caminho, voltar os nossos olhos para Jesus, manter a nossa posição e continuar crescendo na fé. Eu gostaria nessa manhã de olhar juntamente com vocês para essa caminhada de fé. E eu creio que a mensagem dessa manhã tem o foco principalmente daquelas pessoas que talvez durante a sua caminhada na fé, em algum momento você sofreu alguns percalços na sua fé. Talvez em algum momento você vacilou na sua fé, você enfraqueceu na sua fé. Você teve momentos de titubear, de se sentir desanimado na fé. E por que essa mensagem é importante? Porque quando enfrentamos momentos como esse, geralmente o inimigo da nossa alma, ele vem com toda acusação para dizer que nós não somos dignos, para dizer que nós somos derrotados e para dizer que não vale a pena nós seguirmos no caminho de confiança em Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui essa manhã, eu não sei como que tem sido a tua vida de fé com Deus. Talvez você tenha experimentado momentos de vacilo na sua fé, de desânimo, de dúvidas, de incertezas. E quando a gente compartilha essa mensagem, o objetivo aqui não é que essa mensagem te forneça um salvo-conduto para você ficar oscilando na sua fé. Na verdade, nós devemos trabalhar, nos esforçar, viver as disciplinas espirituais para que a nossa fé seja uma fé crescente. Uma fé que sempre aumenta. Mas nós não somos perfeitos, queridos, e todos nós, na nossa caminhada de fé, todos nós podemos em algum momento encontrar situações que a gente se sinta enfraquecido na fé. E eu creio que a mensagem dessa manhã é uma mensagem de encorajamento, de conforto, de a gente olhar para Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. De pensar que a fé que nós temos não é uma coisa que depende só de nós. Existe a nossa parte, como o autor diz, olha, nós devemos manter os olhos em Jesus, mas Ele é o autor e consumador, Ele é aquele que vem em nosso socorro e que nos ampara no momento que a nossa fé está enfraquecendo, no momento que nós estamos tendo dificuldade, nos momentos que nós estamos sendo atacados na nossa fé. Ele se põe ao nosso lado, o Espírito Santo é esse paráclito, chamado para estar ao lado, e Ele nos levanta e edifica a nossa fé, porque Ele é o autor, Ele é aquele que mantém, e Ele é aquele que nos leva a fé a uma posição madura. Então o tema da nossa mensagem nessa manhã é esse: o autor, aquele que dá a manutenção e o consumador da nossa fé. O começo, a manutenção e a consumação da nossa fé. E como Hebreus 11 fala de vários homens, incluindo Abraão, sobre exemplos de homens de fé, eu queria olhar para a vida de Abraão e estudar, junto com vocês, como que foi o desenvolvimento da fé de Abraão e entender que nessa caminhada de fé, de crescer na fé, até ele se tornar o pai da fé e se tornar amigo de Deus, um homem de fé, Abraão teve vários percalços na sua caminhada. Então vamos começar aí em Gênesis capítulo 12, e a gente vai ver como que essa fé de Abraão foi como essa disputa de um jogo de final, uma disputa muito acirrada, onde vamos imaginar o coração de Abraão como sendo o campo onde está acontecendo esse jogo, e nós temos duas equipes disputando exatamente o quê? O título desse campeonato. De um lado você tem a equipe da fé, do outro lado você tem a equipe da incredulidade, dois times disputando. Então, Gênesis capítulo 12,
a partir do verso 1, nós vemos que o Senhor chama Abraão para sair de Ur dos caldeus. Então diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Verso de número 4, o que diz? Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Queridos, nós vemos aqui o primeiro gol que o time da fé marca, né? Nós vemos aqui o primeiro ato de fé, de obediência, porque Deus dá um chamado para Abraão, para ele deixar a sua parentela, a sua casa, os seus parentes, e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Não era uma decisão fácil. O que Abraão faz? Abraão ouve a Deus e Abraão obedece. Abraão ouve a Deus e Abraão obedece. Então aqui nós vemos o placar desse jogo começa sendo aberto por um ato de obediência, de fé de Abraão. 1-0 para o time da fé. Mas veja, no mesmo versículo 4, a gente vê o primeiro vacilo dessa fé de Abraão. Porque Deus fala dizendo assim: Abraão, deixa a tua parentela, mas Abraão diz que ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E Ló foi com ele. Então, essa é uma situação que a atitude de obediência foi pronta, mas não foi completa. Então aqui nós vemos esse primeiro vacilo, quando ele leva o seu sobrinho. Então aqui vemos um placar empatado, 1-1. Gol para o time da incredulidade. Daí nós vamos avançando ainda no capítulo 12, lá no verso 7. Abraão sai, quando ele vai, chega na terra de Canaã, verso 7 e 8, vai dizer ali que o Senhor novamente aparece a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. E o que Abraão faz diante daquela palavra que ele recebe de Deus? Ele constrói um altar. Porque Abraão creu naquela palavra. Aquela promessa que Deus está fazendo, como que Abraão responde? Ele crê. E ele edifica um altar ao Senhor. Um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, Abraão marca aqui um outro gol para o time da fé, 2-1 para o placar. E diz que dali ele segue em direção às colinas leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então veja, Abraão era esse homem que construía altares de adoração baseado naquilo que ele confiava em Deus. Então nós vemos o homem de fé respondendo e seguindo ao Senhor. Mas aí, a partir do verso 10, vai nos dizer que houve uma fome naquela terra, e Abraão decide ir para o Egito. E aqui nós vamos ver, então, o segundo vacilo na fé de Abraão. Lembrem, o placar está de 2-1. Primeiro ele obedece, ele vai até a terra, chega na terra, o Senhor fala com ele novamente, ele constrói altares. Então ele já emplacou 2 gols ali, o inimigo emplacou 1, porque ele acabou levando Ló. Mas aí vem o segundo vacilo, e quando vem essa fome, ele desce para o Egito, e quando chega lá no Egito, ele tinha feito um trato com Sara, ele diz assim para Sara: olha, não diga que você é minha esposa, mas diga que você é minha irmã, porque se você não fizer isso, é capaz que eles vão me matar por sua causa, para ter você. Então nós vemos aqui aquele homem de fé que ouve a palavra de Deus, que obedece ao chamado, que vai para Canaã, que edifica altares. Agora ele está vacilando na fé em confiar que Deus é poderoso também para guardar a sua esposa, para guardar a sua vida, para protegê-lo de qualquer um que tente o mal contra eles. E aí ele faz esse plano, e Faraó acaba levando Sara para o seu palácio e a toma como mulher.
Então nós vemos aqui o time da incredulidade marcando o segundo gol e empata o placar, está de 2-2, na fé contra a incredulidade. Gênesis capítulo 12, lá no verso de número 11 vai dizer então: quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Então ele faz isso. E aí vem o juízo de Deus contra a vida de Faraó, e ele acaba descobrindo isso e devolve a mulher para Abraão. Aí vamos avançar lá para o capítulo 14, nessa caminhada de fé. Gênesis capítulo 14 vai nos contar, ali a partir do verso 18, quando Abraão recebe a notícia que aquele sobrinho que ele tinha levado, que ele tinha causado alguns problemas, houve algumas contendas ali entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles acabaram se dividindo. Ló vai morar na região lá de Sodoma e Gomorra, e quando ele está ali, uma guerra acontece de 4 reis contra 5 reis, e um desses reis, que era o rei de Sodoma, onde Ló morava, acaba perdendo a guerra, e o inimigo vem e leva todos os bens que havia em Sodoma e Gomorra, e leva junto com eles a Ló todos os seus pertences, e alguém traz a notícia para Abraão, e conta, olha, aconteceu isso. Então, Abraão se levanta com ali o seu povo, com aqueles aliados que ele tinha, e vai ao encalço do inimigo para resgatar o seu sobrinho, e ele acaba resgatando Ló, voltando dessa vitória, e quando ele volta, ele encontra com um homem que é uma tipologia de Cristo, um sacerdote chamado Melquisedeque, e esse sacerdote, está lá no versículo 18, acaba abençoando Abraão. Então vamos ver ali, capítulo 14, verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Olha aqui a palavra que foi liberada sobre Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão recebe essa palavra, e a atitude dele é a atitude de um adorador. Imediatamente o que ele faz? Ele lhe dá o dízimo de tudo que ele tinha conquistado. Gol novamente para a equipe da fé. Ele entrega o dízimo de tudo aquilo e e altera o placar ali que está empatado de 2-2 e fica 3-2 para o time da fé. Mas aí nós vamos ver que logo em seguida, no próximo capítulo, no capítulo 15, a partir do verso 1, novamente aquele homem de fé, aquele homem que experimentou uma tremenda vitória com o favor de Deus, aquele homem que tinha promessa do Senhor, aquele homem que foi abençoado por Melquisedeque, agora ele ouve a palavra de Deus, mas ele duvida novamente. Ele é tomado por uma incredulidade. Veja aí, Gênesis capítulo 15, versos 1-3. Vai dizer assim, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Olha, Deus deu uma palavra, mas como que Abraão reage àquela palavra? Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então veja, Abraão já tinha deliberado como que ia ser a questão da herança dele. Ele já tinha deixado aquela herança, já tinha designado que quem ia ser o seu herdeiro ia ser um servo. Porque ele não via a promessa que Deus tinha feito, de que ele teria um filho, se cumprir. Então, ainda que Deus tinha feito a promessa que ele teria uma descendência, que ele teria um filho, Abraão aqui sente dificuldade por causa do seu tempo, por causa dos anos que vai passando, ele vai envelhecendo. Então, veja como que é difícil a manutenção dessa fé. Não é verdade?
Então aqui nós vemos o placar empatando novamente. O time da incredulidade marca outro gol ali no coração de Abraão. E quando ele diz, não, Senhor, o meu herdeiro vai ser Eliezer. O placar empata de 3-3. Aí quando a gente avança para o capítulo 15, versículo 6, o Senhor fala assim, diante daquilo que Abraão diz, o Senhor fala, não, Abraão, não vai ser o Eliezer o teu herdeiro. Vai ser alguém que você vai gerar. Um filho que você vai gerar. E aí Deus faz uma aliança com ele. Em Gênesis capítulo 15, verso 6, o Senhor diz para ele assim, o Senhor fala para ele, olhe para as estrelas, se é que você pode contar o verso 5. E disse, assim será a sua descendência. E o verso 6, Abraão marcou outro gol, porque aí diante daquela insistência de Deus de confirmar a promessa, ele crê, diz, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi contado como justiça. Então aqui o nosso pai da fé marca um outro gol e desempata o placar. E o Senhor disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que tirei dos caldeus para lhe te dar essa terra como herança. E aí, queridos, lá no verso 18, o Senhor faz uma aliança com ele, e diz, naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, aos seus descendentes dei essa terra desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Então o placar já está aí em 4-3 agora para o time da fé. Quando a gente avança para o próximo capítulo, capítulo 16 de Gênesis, a partir do verso 1, nós vemos novamente Abraão vacilando na fé. A partir do verso 1, aquela mesma situação que tinha acontecido lá antes, no Egito, ele repete agora, quando ele chega numa terra chamada Gerar. Diz assim o verso 1 do capítulo 16, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia Agar. Aliás, aqui é uma outra situação, né? Uma situação que ele se rende a uma proposta de Sara. Exatamente. Então Sara diz o seguinte, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. E olha aqui o vacilo da fé de Abraão. Final do verso 2, Abraão atendeu a proposta de Sarai. Então, Abraão novamente não crê plenamente naquilo que Deus havia prometido, de que faria ele prolífero, de que daria ele uma descendência numerosa. Ele não via isso acontecer, e a mulher não via também, ela foi ficando impaciente, ela diz, olha, toma aqui a minha escrava. E Abraão vacila na fé, e ali mais uma vez o placar empata. O time da incredulidade marca outro gol no coração de Abraão, e o placar fica 4-4. Daí quando chega em Gênesis capítulo 17, versos 1 e 2, o Senhor fala novamente com Abraão sobre a sua promessa. Vamos ver o que diz lá, Gênesis 17, 1 e 2. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra, ou seja, em sinal de rendição, em sinal de reverência, em sinal de submissão. Aqui Abraão marca um outro gol e diz, Senhor, eu creio na tua promessa. Ele se prostra e desempata o placar, e vai para 5-4. E aí o Senhor estabelece com ele ali uma aliança, dizendo, da minha parte, esta é a aliança com você, você será o pai de muitas nações, e ali o Senhor vai dizer todos os termos da aliança que ele estabelece com Abraão. Mas no próprio capítulo 17, quando chega lá no versículo 17, olha o que acontece. O Senhor dá aquela promessa, ele se prostra, crê, o Senhor estabelece os termos da promessa, mas quando chega no versículo 17, diz assim, Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos?
E Abraão disse a Deus, aí ele chega ao ponto, ele tem a ousadia de sugerir a Deus que mude de ideia. Permite que Ismael, que é o filho que nasceu da egípcia, da Agá, da serva, que ele atendeu à proposta de Sara, ele diz, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então aqui ele titubeia novamente na fé. Ele fraqueja novamente na fé. Gente, ele ri da situação, ele ri da promessa que Deus está fazendo para ele. Mas ele ri no sentido negativo, ele ri um riso de incredulidade, um riso de dúvida. A tal ponto que Deus vai responder para ele, veja o verso 19, então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. E Deus parece que para trazer um ensino muito claro para o coração de Abraão, diz assim, sabe como é que vai ser o nome desse filho, Abraão? Isaac. Sabe o que significa a palavra Isaac, queridos? Riso. É como se Deus dissesse assim, você está rindo, achando que eu não posso fazer isso? Você está rindo, achando que isso é impossível para mim? Então tá bom. O filho vai nascer e você vai colocar o nome dele de riso. Porque cada vez que você chamar o nome do teu filho, você vai lembrar que você riu não acreditando na promessa que eu tinha feito. E você vai ver que eu sou poderoso para cumprir aquilo que eu prometi, ainda que você tenha rido. E ele dizia, é com ele, com o riso, que eu vou estabelecer a minha aliança, que será eterna para os seus futuros descendentes. E ele diz, e quanto a Ismael, ainda que você vacilou na sua fé, e aquilo gerou um grande problema que se estende até os dias de hoje, porque os descendentes de Ismael são esses aí que estão em briga com os judeus o tempo todo. Eu vou abençoar Ismael também, porque ele é o teu filho. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaac, filho de Sara, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Então aqui, o placar que estava de 5-4, é empatado com o gol do time da incredulidade, 5-5. Que jogo disputado, hein, irmãos? Aí lá no final do capítulo 17, no versículo de número 23, a gente vê que Abraão novamente crê na promessa que Deus faz, e aí ele toma uma decisão, ele toma uma ação em obediência ao que Deus estabelece. E ele, então, é circuncidado juntamente com seu filho e todos da sua casa naquele dia. Veja aí Gênesis 17, 23. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Então, ali naquela situação, Abraão fala assim, Senhor, eu confirmo essa aliança, e a aliança, ela tinha que ter um sinal, e o sinal, no caso daquela aliança, era a circuncisão, e Abraão vai e é circuncidado juntamente com todos da sua casa. Então ele marca mais um gol, ali de fé, de confiança, e desempata esse placar, indo para 6-5 para o time, indo para 6-5 para o time da fé, né? Depois nós vemos que Abraão, ele intercede por seu sobrinho Ló, que está para ser destruído juntamente com a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus lhe ouve a intercessão e livra Ló e sua família, tira eles daquela cidade. E o Senhor atende ao clamor de Abraão. Mas quando chega no capítulo 20, nós vemos um outro vacilo na fé de Abraão. Gênesis capítulo 20, verso 2. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 1, Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar
Sara e tomou-a para si. Olha aqui, aquele mesmo erro que ele tinha cometido lá no Egito. Ele não tinha confiado que Deus era poderoso para proteger a sua filha, que Deus não permitiria que, a sua esposa, desculpa, que Deus não permitiria que nenhum mal fosse feito a Sara ou a ele. Ele não confiou que Deus era poderoso para guardá-lo, e ele comete o mesmo erro. E novamente ele oculta a verdade sobre Sara, sua esposa, e aí ele acaba vacilando na fé. E os versos 11 a 13 vão dizer ali, né, Abimeleque argumentando com ele, por que você me fez isso? Porque aí o que acontece? Quando Abimeleque manda buscar Sara, o Senhor se revela a Abimeleque em sonho e diz, olha, eu vou acabar com tua vida se você prosseguir com isso aí. Aí ele fala para o Senhor, mas Senhor, foi na minha inocência, porque eu não sabia que era a esposa dele. Aí Deus falou, exatamente, porque eu sei que você estava fazendo isso na sua inocência, que eu estou te advertindo. Agora, devolve a mulher dele, porque se você insistir com esse plano, você vai perder a sua vida. Aí ele chama Abraão e diz, o que é isso que você me fez? Eu quase que perco a minha vida por causa dessa loucura sua. Aí Abraão responde, verso 11, eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela, assim você me provará a sua lealdade, em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então, que vacilo na fé. Daquele homem que é considerado o pai na fé. E aí olha o que Abimeleque faz. Abimeleque trouxe ovelhas, bois, servos e servas, e deu a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. Eu imagino que mulher aqui ficaria feliz de ser trocada por ovelha, boi, vaca, camelo. Eu fiquei pensando o que deve ter passado na mente de Sara. Meu marido, esse homem de fé, que tem promessas de Deus, que falou que ia ser a partir de mim que nós teríamos um filho. Como que ele não confia, acha que vai morrer, que vão tirar a vida dele, se Deus prometeu que ele vai ser pai de multidões? Ele não está confiando nisso, não precisa ocultar e permitir que eu seja submetido a uma situação como essa. Ali, novamente, mas a gente vê em todo o tempo, Deus não desiste de Abraão, queridos. O Senhor, em cada um desses vacilos, desse momento de fraqueza na fé, o Senhor vem, levanta Abraão novamente e leva Abraão a voltar, a olhar para a promessa, olhar firmemente para aquele que fez a promessa e restabelece a fé daquele homem e faz ele seguir no propósito que Deus tem para a vida dele. Eu quero dizer que Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem promessas para a tua vida, e nessa caminhada pode ser que vai haver situações, circunstâncias que vão tentar derrubar você da tua posição de fé, que vão tentar fazer você desistir, que vão tentar fazer você não crer que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. E se em algum momento você enfraquecer na tua fé, volte os teus olhos para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele vai te levantar e vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. E aí, o que acontece aqui? O placar empata, né? Gol do time da incredulidade, 6-6. Daí, queridos, quando nós avançamos para Gênesis, no capítulo 22, verso 1 e 2, aqui nós temos a decisão do jogo. Gênesis 22, versos 1 e 2, diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então, nesse tempo aqui, Isaac já tinha nascido, e já era um rapazinho, né? E o Senhor diz, toma seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrificando ali como holocausto, num dos montes que te indicarei. Patata emplacado, 6-6. 6 gols do time da fé, 6 gols do time da incredulidade. O coração de Abraão, aquele campo da disputa dessa última partida, está ali uma torcida, anjos e demônios, todo mundo, as nações da terra, porque a promessa é que todas as nações seriam abençoadas. Está o mundo inteiro com os olhos em Abraão, com os olhos naquela partida. Quem que vai ganhar? E aí o Senhor propõe
exatamente essa prova. Pega o teu filho, aquele de quem eu falei que através dele a minha aliança eterna seria estabelecida com você e todas as nações da terra seriam abençoadas. Querido, se eu pudesse pensar nesse episódio aqui da vida de Abraão, assim, com um olhar, já que a gente está falando de jogo, né, de futebol, assim, o narrador da partida, eu acho que ele ia dizer assim: então Abraão sai do seu campo, avança para o território do inimigo, ele leva a sua equipe, toma a lenha, toma o cutelo, toma o fogo, passa pela direita, avança, e aí ele diz para os seus servos: fiquem aqui, nós iremos adorar e daqui a pouco voltaremos. E daí, quando ele segue no caminho, ele faz uma tabela com Isaac, seu filho, que pergunta: pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão devolve para ele dizendo: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, não tema. E aí ele avança, entra no território do inimigo, chega até a área, monta o altar, coloca a lenha sobre o altar, amarra o seu filho, coloca o seu filho na posição de ser sacrificado, e quando ele levanta o cutelo e vai empunhar sobre o filho, ele ouve um grito do anjo dizendo: gol! Foi o 7º gol. Foi o gol do desempate, porque Abraão levantou e estava pronto para cumprir aquilo no ato de fé. E o anjo brada e diz: não faça isso, não toque no garoto. Agora sei, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho, assim te digo, deveras te abençoarei. E Abraão então marca aquele gol de placa, desempatando nos 45 do segundo tempo, a torcida toda vai ao delírio, celebrando aquele gol de vitória, aquele gol da fé, que consagrou Abraão, né, como o gol mais lindo da história, né? Ele marca aquele gol, ganha o título, e ele vai então levantar aquele caneco, né? Ele vai levantar aquela taça da fé, da vitória, depois de ter levado aquele campeonato, se tornou o campeão da fé, desempatando o placar ali de 7-6. Sabe, queridos, quando eu olho para a história de Abraão essa disputa acirrada pela fé, isso não aconteceu só na vida dele, a gente vê isso acontecendo na vida de Davi, a gente vê isso acontecendo na vida de Moisés, a gente vê isso acontecendo também na vida de Pedro e de tantos homens de Deus. Elias, não é? Jeremias e tantos outros. Então o que acontece? O inimigo sempre vai tentar produzir sobre você uma culpa imperdoável que o oprimirá, tentando fazer você desistir dos planos de Deus para a sua vida, tentando fazer você pensar que nem mesmo a tua vida vale a pena, que você é um fracasso na fé, que você já vacilou tantas vezes e que não tem jeito para você. Mas a gente precisa lembrar: Deus, Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. Por isso o autor dos Hebreus vai dizer assim: olha, tendo em vista todas essas testemunhas, tendo visto tudo o que aconteceu com a vida desses homens, nós também precisamos correr a carreira que nos está proposta. E essa carreira não vai ser fácil, vai ter momentos de altos e baixos, mas nós devemos manter os nossos olhos em Jesus, porque num momento como Pedro, que começa a afundar naquelas águas, depois de ter andado sobre elas, ele experimenta a graça, o autor e consumador da fé, estendendo a mão e trazendo de volta à superfície, e dizendo: não duvides. Queridos, talvez a palavra de Deus para mim e para você, talvez para o momento que você está vivendo, só Deus sabe o momento que você está vivendo. Só o Senhor conhece o momento que eu estou vivendo. E é nesse momento que a gente enfrenta luta, que parece que transcende a nossa capacidade de vencer. Quando perguntas e questionamentos tentam nos assaltar e solapar nossa fé, é aí que o Espírito Santo vem ao nosso lado e nos diz: mantenha os olhos na promessa. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir, ele vela para que a sua palavra se cumpra. De todas quantas são as promessas de Deus, nenhuma delas cai por terra.
Então eu queria desafiar você nessa manhã. Se em algum momento você vacilou na fé, hoje é o dia de você não permanecer nesse lugar de derrota. Hoje é o dia de você se levantar, olhar novamente para Cristo e permitir que aquele que é o autor, aquele que é o mantenedor, aquele que é o consumador da nossa fé, te restabeleça na posição da promessa que Ele te colocou. Volte correndo para a posição de confiar no Pai, de crer em suas promessas e mantenha os seus olhos firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé, crendo que Ele cumprirá cada uma das promessas que Ele tem para você. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Se você está atravessando um momento desafiador na sua vida, se você está vivendo um momento em que o inimigo, o acusador, vem lançar dúvidas sobre a tua fé, sobre a tua confiança, vem tentar diminuir você, vem tentar levar você a pensar que você tem que desistir da sua vida. Esse é o momento de você voltar os teus olhos para aquele que é o autor e consumador da fé e dizer: Senhor, a despeito da minha fraqueza, a despeito das minhas fragilidades, a despeito das minhas limitações, a despeito dos meus problemas, eu quero escolher nessa manhã confiar que aquele que fez a promessa, Ele se põe ao meu lado, Ele é aquele que me levanta, que me sustenta. Mesmo quando eu vacilo, Ele fortalece a minha fé. E Ele vai cumprir os seus planos para a minha vida, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Senhor, eu quero orar agora pelos meus irmãos e irmãs, por aqueles que estão acompanhando de forma remota essa mensagem. O Senhor sabe os desafios que cada um de nós estamos enfrentando, Senhor. Mas nós queremos declarar que o resultado desse jogo já está definido. O placar dessa partida, Senhor Deus, já foi estabelecido lá na cruz. Quando do alto da cruz o Senhor deu um brado dizendo: está consumado, o jogo está vencido. Senhor, lá na cruz o Senhor nos conquistou essa vitória. E o Senhor nos fez uma promessa dizendo: nunca os deixarei, jamais os abandonarei. O Senhor nos manda como discípulos ir por todas as nações da terra, ensinando essas coisas. O Senhor nos faz uma promessa dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias. Senhor, não há ameaça do inimigo que intente contra a nossa vida. Não há sugestões, não há planos, não há esquemas, não há nada que o inimigo queira tramar contra nós. Porque a tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo o que o Senhor pede de nós, Senhor, é para que nós mantenhamos os nossos olhos fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Obrigado por essa fidelidade, obrigado por esse amor, obrigado pela tua presença conosco em todo o tempo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos levanta e nos fortalece a fé. Abençoe a fé de cada um dos meus irmãos, Pai, que seja fortalecida, que todos nós cresçamos para nos tornar semelhantes a Abraão, amigos de Deus, gigantes na fé. E a Ti nós daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.